Gente, o tema do vídeo de hoje é gratidão, né? Quem me acompanha no Instagram sabe porque eu coloquei uma enquete lá e gratidão ganhou de lavada. Esse foi um tema que começou a chamar minha atenção recentemente, como algo passível de ser estudado. A prática da gratidão ela é muito disseminada na cultura popular há muitos anos. E ultimamente eu tenho visto muitas pessoas incentivando essa prática. E a mensagem que livros populares passam, por exemplo, é que a gratidão ela seria uma panaceia para os males da vida. Na filosofia e na teologia já existiam estudos sobre isso há muito tempo. Muitas religiões elas enfatizam a importância de ser grato. Por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, islamismo. Eu falei 3 religiões abraâmicas, mas com certeza outras crenças também. Budismo, hinduísmo, enfim. Por exemplo, eu sou cristã e eu passei a minha vida inteira ouvindo em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas como ciência se faz com hipótese, experimentação, dados e não com a fé, será que a gratidão realmente tem alguma influência sobre o nosso bem-estar? Aí, gente, eu sou muito curiosa. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu vou atrás de saber, né? Então eu fui caçar artigos. E eu descobri que os estudos em psicologia sobre isso são recentes. Pelo menos eu li isso nos artigos que eu encontrei. Que os primeiros começaram a ser desenvolvidos ali no início dos anos 2000. Enfim, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei um artigo que foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology. E eu achei muito interessante, comecei a estudar. Depois que eu fui pesquisar outros artigos, eu percebi que esse artigo era citado em todos. Então ok, isso é um estudo relevante para a área. Aí eu decidi falar dele mesmo. Esse artigo, eles propunham examinar os efeitos da gratidão no bem-estar físico e psicológico do indivíduo. E ele começa dizendo como é difícil definir gratidão. Isso, para mim, como analista do comportamento, é muito importante porque eu sempre vou pensar em gratidão como um padrão de comportamentos. Eu vou precisar que aquilo seja operacionalizado para que a gente possa estudar melhor. Como emoção, eles definem que ela resulta num processo cognitivo de 2 etapas. Reconhecer que se obteve um resultado positivo e reconhecer que existia uma fonte externa para isso. Aí eles promoveram 3 estudos com algumas alterações. No primeiro estudo, eles pegaram um grupo de alunos de uma universidade pública dos Estados Unidos, se eu não me engano, na Califórnia, e dividiram esse grupo de alunos em 3 grupos. Um desses grupos, ao longo de 10 semanas, ia registrar motivos de gratidão na vida deles. O outro grupo ia registrar motivos de aborrecimento e o outro grupo ia registrar eventos neutros que aconteceram naquela semana. Isso aí é um estudo. Pegaram um grupo de alunos, dividiram em 3 grupos. Pronto. Segundo estudo que eles fizeram, eles pegaram outros 3 grupos de alunos, também de forma aleatória. Dentro desse segundo estudo, o primeiro grupo de alunos teria que registrar diariamente motivos de gratidão, o segundo, registrar diariamente motivos de aborrecimento e o terceiro, eles iam registrar comparações sociais com pessoas que tinham menos que eles. Certo? Então eles iam se comparar por cima. Esse foi o segundo estudo. No terceiro estudo, eles mudaram a população da amostra, porque eles saíram da universidade e escolheram pessoas com doenças neuromusculares. Essas pessoas foram divididas somente em 2 grupos. Um grupo que ia agradecer e outro grupo que ia só completar o questionário de bem-estar. Eles consideraram importante fazer esse estudo com essa população por poucas pessoas saberem fatores que afetam a qualidade de vida delas. Então essa amostra proporcionaria a oportunidade de determinar uma intervenção para o bem-estar delas também. Tá, vocês lembram que eu falei de 3 estudos, né? Primeiro estudo com 3 grupos, segundo estudo com 3 grupos, terceiro estudo com 2 grupos. Todos esses grupos iam preencher um tipo de questionário de bem-estar, justamente para saber se aquela intervenção que eles estavam propondo ia mudar alguma coisa nos dados apresentados nesse questionário de bem-estar. Lembrando que no terceiro estudo, lembra que eu falei que tinham 2 grupos? Pronto, um grupo ia só completar esse questionário, sem nenhuma intervenção, sem agradecimento, sem aborrecimento, não, ele ia só completar o questionário. O que esses 3 estudos concluíram? Que parece sim haver um benefício em focar em motivos pelos quais nós somos gratos. As vantagens, elas acabam mais pronunciadas quando são comparadas com foco em aborrecimento, reclamação, mas elas ainda são aparentes quando comparadas só com relatos de eventos neutros da vida. E também é perceptível quando é comparada com aquela comparação social, certo? Lembra do grupo que ficou no lugar de anotar gratidão, vai anotar ali como ele é melhor do que outra pessoa em alguma coisa. Gratidão ainda teve efeitos melhores. Eles inclusive, lá no final do artigo, eu nem tinha anotado isso aqui, mas eles colocam uma ressalva sobre isso, porque essa comparação social, ela pode gerar algumas emoções negativas, né, de arrogância, enfim. Então, a gente não considera isso como uma boa intervenção agora. Então, vamos de corte para cada estudo.
No estudo 1, eles descobriram que uma lista semanal de benefícios estava associada a avaliações mais positivas e otimistas da vida de uma pessoa. Mais tempo gasto em exercícios e menos sintomas físicos relatados. No estudo 2, os exercícios diários de gratidão foram associados a níveis mais altos de afetos positivos. E as pessoas gratas também foram mais propensas a relatar episódios em que foram altruístas e ajudaram outras pessoas, o que sugere uma motivação pró-social como consequência dessa indução de gratidão. Isso dá suporte à hipótese de que a gratidão serve como um motivador moral. Eles perceberam também que a manipulação diária, no caso dos estudos 2 e 3, foram mais poderosas do que a semanal do estudo 1. O estudo 3 examinou a manipulação de gratidão no grupo de pessoas com doenças neuromusculares. E como resultado, eles perceberam também aumento nos afetos positivos, melhora no sono, maior otimismo e um sentimento de ligação com outras pessoas. Esse estudo 3, eles também descobriram que a intervenção de gratidão levou à redução de afetos negativos. Enfim, eu achei os resultados muito interessantes, porque apesar de sempre ter considerado gratidão algo importante, eu acho que caiu tanto no senso comum que eu comecei a achar algo banal. Massa, muito legal. Pessoas gratas são muito legais. E ser grato é muito bom. Mas eu queria... Ok, estudo científico sobre, entendeu? E... adorei, sério, achei muito legal. Enfim, gente, a gente sabe que ciência não é tudo, mas... Eu sou curiosa. O estudo tem muitas limitações, claro. Ele mesmo pontua isso. Por exemplo, como foi pouco tempo de estudo, eles não sabem até quando os efeitos vão durar. Eu vi que existem outros estudos sobre isso. Esse estudo aqui já é mais antigo. Se eu não me engano, ele é de 2003. Posso estar errada, mas eu vou colocar aqui depois a referência para vocês. Inclusive, eu procurei replicações para a realidade brasileira. Por quê? É isso que eu queria falar, a importância dessa adaptação. Essa pesquisa foi feita com indivíduos de uma realidade muito específica. Então, seria muito interessante adaptar estudos desse tipo, dentro dessa temática, para outras realidades socioeconômicas, culturais, enfim, porque tudo isso conta. São variáveis importantes também a serem consideradas. Levando isso um pouquinho pro lado pessoal, certo? Estudar um pouco mais sobre isso me levou a ter mais atenção a todas as vezes que eu reclamo e me aborreço na vida. E os sentimentos ruins que isso me gera, enfim. Eu não tô aqui falando sobre precisar ser positivo e feliz 24/7, porque isso não existe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso é temática para outro vídeo. Mas eu percebi que eu comecei a reverter a situação em muitos contextos, tentando pontuar os motivos de gratidão. E isso tem me feito muito bem. Então, sabe aqueles vídeos que as pessoas falam assim, não façam isso em casa? Vocês podem fazer isso em casa, não tem problema nenhum. Você pode você mesmo fazer um experimento adaptando isso pro seu contexto de vida. Tenta passar uns dias tirando um tempinho para anotar 5 coisas pelas quais você é grato. Tenta fazer isso com frequência, parando pra prestar atenção de fato e meditar um pouquinho naquilo. Aí você vê se isso te faz bem. Enfim, eu acredito que algum bem vai fazer. Por último, esse vídeo me lembrou da minha bisavó, que sempre viveu numa vida muito humilde e passou por muito sofrimento, mas ela era sempre uma pessoa muito grata. Ela conseguia encontrar gratidão em tudo. Hoje as pessoas falam dela como uma pessoa muito leve, muito feliz, muito, sabe? E isso é bom. Ela é lembrada com muito carinho. Eu acredito genuinamente que gratidão é uma habilidade que pode ser treinada. Então você não precisa nascer uma pessoa grata. Você pode aprender a ser uma pessoa grata. E depois a gente conversa mais. Esse assunto não se esgota aqui, mas eu gostei muito de fazer esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também. Um cheiro!